pessoal, hoje vamos falar sobre a linguagem e o surgimento ligado à teoria ligada à sociologia. Embora a sociologia é eminente ao fator social do ser humano, ok? Falando a teoria, os campos o quê? Que houve entre diagnósticos que relacionou, ou seja, pesquisas. Alguns falam que é o pai da sociologia, é o Sandy Simon, 1760 1825. Sandy Simon, puxado pelas ideias revolucionárias, nos trouxe principalmente teorias iluministas, que houve organizações e desorganizações entre a maneira ligada à teoria da sociologia, ok? Embora a própria sociologia, ela é uma maneira, ela está na dimensão na nossa vida entre a cultura, a sociedade e a educação. Cultura, pensar; sociedade, pensar; educação, pensar. Uma inteligência sociobiológica, simbiótica, ok? Então, quando falamos sobre as condições de vida e qualidade de vida, quando lembramos Saint-Simon, lembramos que as mudanças comandadas requerem indústrias, cientistas que buscam modernizar ao campo ou ao espaço moderno no seu parecer e as suas formas graduais, ok? Entre consequências ligado à sociologia e à filosofia, ok? Então, quando falamos sobre sociologia, nos traz uma questão importante que vai trazer para nós objetos de estudo, como a fé, a má-fé, ou seja, render diante da linguagem. Qual o tema hoje? A mesa, passado, presente e futuro. A mesa, o pensar, sentir e agir. A mesa entre surgimento, que surgiu a filosofia ou a sociologia. Quem veio primeiro? A sociedade ou o homem? É lógico, o homem, que ele começou a criar e cultivar a própria sociedade. Os termos recreacionistas nos traz clássicos importantes, que traz objetos e clarezas entre contrapontos históricos ligados aos campos a histórias entre matrizes denominacionais ligadas ao século 17 e 18. Ok? Então, acerca da questão da moral e social, sucede o seu ser, não o meu ser. A questão social sucede o meu ser, não o seu ser. Se tu queres fazer uma sociedade, nós fazeremos. Mas dentro da sociedade tem diferenças e indiferenças que ocorrem nessa mesa. Eu usei o termo mesa encefálica. Mesencefálica, né, que fala. Mesencefálico. Aí eu juntei a mesa, nos traz sempre uma questão, algo assim, carismático, não com Max Weber, mas algo carismático, questão de sagrado, em questão de respeito, alimento, família, habitar, situacionais. Então, entre essas associações, é lógico, nesta mesa entre que eu falo e digo e escrevo, lembramos de Vygotsky, porque cada vez mais que eu vou escrevendo entre contrapontos históricos antológicos, nos traz fragilidades da época,
como jogos, dogmas, efeitos doutrinários, discursos, que argumentam nos campos, que vão filiar as próprias suas proezas em origens, em demandas nos seus meios. Então, quando falamos sobre verdade versus racionalidade, nos traz identidades, importam nossos efeitos elementares, entre dias de ira, momentos e ódio. Não coloque as suas mesas diante da mesa dos outros para culpar o próprio Deus ou alguém superior. Coloque a sua mesa e faça o seu almoço, o seu jantar, como o próprio Sócrates falou, ou o próprio Hipócrates, também em campo também, que alguns falam pai da medicina, nos traz algo importante sobre a avaliação, mas o próprio Hipócrates cita a própria sociologia ligada à anatomia e os seus segmentos morfológicos. Vamos lá, então, quando falamos sobre sociedade, falamos sobre verdade. Falamos sobre sociedade, falamos sobre inverdades. E trazemos a racionalidade entre trabalhos científicos e conclusões ligadas a monografias e dissertações. Ok? Então, quando falamos sobre sociologia científica ou marxista, o que nos traz esse troféu entre conquistas e triunfos, entre esse campo sócio-esportivo? Aonde tem troféus, lógico, tem imprensas, tem, ou seja, esse dossiê ligado às convenções. Embora o próprio Friedrich Engels fala sobre família, trabalho, família, o campo privado e público, e esses termos que ele coloca, que é uns tabus ainda que podem ser acondicionados. Lógico que eu não estou com o livro aqui, é um livrinho bem com a capinha verde e preta, mas nos traz algo exemplar, ok? Um campo histórico e dialético. Pois bem, quando comentamos entre os meios e surgimentos, necessidades, naturezas ligadas ao ser humano, entre as suas vitórias e troféus, ligado às questões empresariais, produções, reproduções, nos traz fatores práticos ligados à consciência e o aprendizado consciente. A consciência vai depender da tua alma, a consciência vai depender do seu próprio coração, como eu falei, de pensar, sentir e agir. O coração, ele não só vai pelas emoções, mas vai também pela racionalidade. Lógico, se eu for extremamente além do próprio esforço, possa haver uma prática teórica e vários edemas longínquos entre a alienação. Também pode haver também um campo ópero, havendo consequências cuja desalienação ligado à ação social. Quando eu falo sobre compreender é difícil e ser compreendido pior ainda, vamos às questões de alguns autores da ação social. Nos traz internatos, hospícios, como eu falei, sobre o aspecto ligado ao gênero, a Gouveia Passos, Raquel Gouveia Passos, porque entre essas maneiras de ação, é lógico, quando falamos sobre serviço social ou ciência social, aonde eu estou querendo chegar, vamos falar sobre o quê? A Igreja Católica, a Igreja Cristã, e entre esses fatos importantes, nos traz a ação social entre a prática e a teoria e a prática, entre essa mesa, entre o passado, o presente e o futuro, temos traços, tatuagens que possam ser verificáveis na nossa vida, em fotos históricas, em movimentos intencionais. Ok? Então, eu vou colocar em tópicos importantes entre motivos e ações, na segunda parte.